Boa noite, família Semeador. Tudo bem com vocês? Muito calor humano nesse ambiente, né? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Agradecidos por mais esta oportunidade, por esta casa que nos acolhe, pela assistência espiritual que se faz presente. Nós pedimos a permissão para darmos início à nossa reunião pública desse dia 4 de março de 2024. Nós saudamos também os nossos irmãos que estão conectados através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, que Jesus os abençoe. Para darmos início, nós convidamos a nossa irmã Fátima Apson para a leitura da mensagem inicial, mensagem esta psicofonada nas reuniões mediúnicas da nossa casa e na sequência a prece inicial. Fátima, Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a leitura de uma mensagem recebida aqui na nossa casa. Boa noite, amigos queridos. Toda oportunidade de nos aproximarmos, de sentirmos como que embalados por um único propósito, servir, trabalhar, poder dizer a Deus, obrigado, ó Pai, por todas as oportunidades. Obrigado, ó Pai, por saber que pude sorrir e fazer sorrir. Por saber que quando chorei, outros vieram a me socorrer, a demonstrar carinho. Quanta felicidade! Quanta felicidade experimentamos quando compartilhamos sorrisos, quando as nossas lágrimas recebem um lenço amigo. Como cada abraço pode nos fazer entender o que é esperança. Por vezes, a dor física, a dor emocional vem e nos tranca em nós mesmos, como um verdadeiro milagre. Uma noite de sono, lá estamos nós, despertando no dia seguinte, prontos para agradecer a oportunidade que o Pai nos dá de nos mostrar. Não desisto de você, lute, encare, seja esse filho que obedece ao Pai. Quando Ele aconselha, não se esconda das oportunidades. Eu te ensinei a amar, pois então vá lá e ame. Nós, aprendizes eternos desse amor, teremos esse professor incansável, que em cada lição simplesmente nos mostra que aprender já é ser. Ser o melhor caderno para que os outros usem de nós e também aprendam, e também amem e se sintam amados. Que Deus os abençoe, fortaleça todas as intenções de fazer o bem, de se modificar naquilo que ainda não está bom. E quando ainda não está bom, o melhor é o reforço. Nos reforcemos nessa capacidade de amar. Que Deus abençoe a todos. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo sempre a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade de servir, pela oportunidade de conhecermos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que sempre é o nosso porto seguro, que sempre estende as suas mãos a qualquer momento. Mestre amado, que o Senhor sempre esteja conosco, sempre nos apoiando, sempre nos dando uma segunda, uma terceira chance.
que os bons espíritos possam nos iluminar, nos intuir, e que a gente possa ter a certeza que nós nunca estamos sozinhos, que nós sempre recebemos o auxílio que nós precisamos, mas nós precisamos também elevar o nosso pensamento e procurar esse auxílio, partindo do nosso coração, com maior sinceridade. Que Jesus possa abençoar o nosso palestrante, intuindo no tema que ele vem nos trazer. E que Jesus possa nos abençoar e estar conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. E nós, dando continuidade à nossa reunião, recebemos hoje em nossa casa, com grande satisfação, retornando aqui, nosso irmão Rodolfo Gadia. Nosso irmão é do grupo Fraternidade Sem Fronteiras e também do grupo Espírita Leão Denis. Ele vem falar para nós hoje sobre a porta estreita. Vamos entender, à luz da doutrina espírita, esse tema tão importante e relevante para o nosso aprimoramento moral. Rodolfo, seja bem-vindo à nossa casa, que Jesus te abençoe. Sacolinha bonitinha ali. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite na pessoa da Fabiana e de todos. É sempre um prazer voltar aqui. Quando a gente entra aqui nesse ambiente claro, aprazível, acolhedor, é bom, é uma energia boa, a gente reencontra amigos espirituais. E eu fico pensando assim, aquele familiar nosso, às vezes tem um pouco de receio de ir num centro, ou ainda às vezes vai na missa, tudo, eu fico sempre pensando, sério mesmo, toda vez que eu venho aqui, eu falo, para perder o medo de um centro espírita, o primeiro centro que eu vou indicar para ele ir é lá no Semeador. Porque você vai chegar aqui e vai ver tudo claro. O coral, todo mundo em paz, cantando, orando, felicidade. Eles vão olhar e falar, nossa, isso aqui é um centro espírita. Eu acho que ali já começa a abrir todas as estreitezas das portas mentais que a gente põe, né? Que às vezes um conceito pré-estabelecido e às vezes colocado por alguém, fecham portas de conhecimentos e às vezes a gente perde oportunidades de ampliar certas experiências, certos conhecimentos. E é isso que eu venho tentar trazer aqui para vocês. E isso, engraçado que esse tema, já dizendo também que isso faz parte também da porta estreita, viu, pessoal? Esse tema, eu tive uma intuição depois de uma conversa no culto do Evangelho no lar. Então já é o primeiro desafio aqui, não preciso nem responder, quem aqui está firme, quanto mais disciplinado para estabelecer o culto do Evangelho no lar, porque isso já faz parte também de uma das portas estreitas que a gente tem que focar. Você vai ver que o tema de porta estreita não tem nada a ver com sacrifício, com sofrimento. O tema porta estreita tem a ver com foco nas missões. E não ficar não se deixar levar, que isso não é fácil, mas não se deixar levar pelas distrações, emoções e prazeres das portas mais largas. Então, dentro do culto do Evangelho no lar, e que lá em casa também não é fácil estabelecer aquela história da disciplina, do horário, de chamar os filhos que estão adolescentes também, é uma beleza, é um desafio muito interessante. Alguns amigos que vêm, a gente estabelecer qual é o melhor dia, né, da semana, aí você vai rodando, o importante é não desistir, focar e ser persistente nessa pontinha de luz que a gente estabelece dentro do nosso lar. Eu costumo assim dizer que o que a gente vem fazer aqui no centro, às vezes uma vez por semana,
nesse curto intervalo de tempo, é só reformular, esquentar um pouco algumas ideias, uma coisa rápida, estimular pensamentos e tentativas de mudanças de conduta do que a gente faz entre uma reunião pública e outra. O grande desafio acontece quando acaba a reunião, a gente toma o passe e entra no carro. E aí vai pensando, e às vezes a gente esquece rápido, né? Porque são as distrações das portas largas que tem em todo momento. Às vezes, na primeira virada ali do quarteirão, um distúrbio no trânsito, ou um celular que toca, ou uma discussão, e a gente já, às vezes, já perde, às vezes, um pouco o foco do que a gente vai fazer nesse intervalo. Então, um pontinho de luz do que a gente leva das casas espíritas para dentro de casa é o culto do Evangelho do Lar. Por isso que eu acho que sempre tem que estar esforçando para falar dessa tarefa. Sabe aquela tarefinha de casa que todo professor, porque esse aqui é um educandário, os centros espíritas na Terra, um planeta, hospital, escola, de provas e expiações, e a gente vai entendendo. Então a gente vem muito aqui para tratar um ao outro e aprender. Um pouco só de diversão. Aqui ainda não é aquela diversão. Que bom que seja assim, porque a gente ainda não tem aquele parâmetro moral para divertir com saúde do corpo e do físico e do espírito, né? Do corpo espiritual e do corpo físico. Então aqui é educandário. E parte da escola não tem sempre a lição de casa? Tarefinha de casa, quando acabam as reuniões. Pessoal, venham, vocês vão sempre convidados para participar das atividades assistenciais da casa. Venham participar, venham, olhe o foco na missão. Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita, de vencer todas as dificuldades, de olhar e falar assim, nossa, às vezes a campanha que eu tenho a vontade de participar, mas é um sábado à tarde, está tão quente, está assim, tenho a responsabilidade com a minha família, mas eu tenho trabalhado tanto a semana, mas isso é verdade que acontece com a gente. Aí a gente vai também arrumando distrações e fala, nossa, eu tenho tirado pouco tempo com a família, então esse é o tempo que eu tenho com a família, então eu vou esperar mais um pouco para fazer esse tipo de atividade. Ou então, naquele dia, algo que toca meu coração, eu quero fazer esse trabalho. Agora é eu comigo mesmo. Nossa, eu vou viajar para outro lado do Atlântico, eu vou pegar malária lá, eu vou morrer, vai ter bomba, vai ter guerra, vai ter isso. Eu fiquei 4 para 5 anos pensando em fazer uma caravana de trabalho, de assistência a um irmão que está em outro país, vencendo todas as fronteiras que eu criei dentro de mim mesmo, para focar nessa porta estreita também, que hoje eu percebo que se isso me chama, é parte das nossas missões espirituais. Então, porta estreita é você olhar atento à sua missão que você veio fazer daqui. E ainda bem que a gente tem reencarnações para cumprir. Ótimo, estou dentro do centro espírita, a gente fala, o tema às vezes reencarnação pode ficar um pouco mais, vamos dizer assim, oriental, um pouco místico, então beleza, usa como Kardec fez, ele é elegantérrimo, Kardec, né? Pluralidades das existências. Por quê? E ela aqui nesse texto fala, elas são solidárias. As minhas existências de agora são solidárias com as minhas existências do futuro e do passado, isso é fantástico. Por quê? Porque aí eu olho do que eu tenho que aprender para frente e honrar do que as experiências anteriores me trouxeram até aqui. Sabe o sistema operacional do celular, de vez em quando a gente não aperta ele e ele não atualiza? Honrar a plataforma anterior. Porque se não tem um upgrade, aquele mesmo que seja sutil, para evitar novos ataques de vírus do celular, ele precisou de quê? De fazer uma caminhada longa de vários outros sistemas operacionais. E é sutil mesmo a nossa evolução. Isso é muito bom, a gente não está aqui preparado, ainda mais no nível, certo, de evolução espiritual neste planeta, provas e expiações, a gente já ir para um planeta celeste, que sai ditoso, enfim, a gente não está preparado para ser anjo de uma hora para outra, não, isso é muito bom. Por quê? Porque a evolução também não é agressiva, não existe um mecanismo de forçação que eu tenho que agora evoluir, eu vou ter que mudar agora todo o meu padrão mental, isso é muito difícil. Mudar meu padrão mental, mudar meu padrão alimentar, mudar meu padrão certo de conduta, não. O mais importante é sempre focado
em pequenas e reais e mudanças confirmatórias. Então, voltando, é a minha porta estreita também, eu tenho que ser menos prolixo, o tempo corre, então eu tenho que voltar e falar do tema. Estava no culto do Evangelho no Lar e caiu esse tema. Leitura rápida do Evangelho, discussão entre família da porta estreita. E aí estava lá a família, o que a gente fez? Leu rapidamente o Evangelho e falou assim, a gente lançou essa pergunta lá, e aí eu lanço aqui, vocês respondam internamente. Qual é a concepção, o que eu tenho que ter na minha bagagem para eu conseguir atravessar essa porta estreita? Aí cada um vai ter no seu conjunto de crenças, todo mundo vai pensar muitas coisas. Dentro de um centro, né, é até bom, porque a gente vai estimulando, falando, nossa, caridade. Fora da caridade na salvação não passa a porta estreita. Mas às vezes o conhecimento também é muito importante, porque às vezes eu foco só em ação, trabalho, sem ter as bases fortes do conhecimento doutrinário. Primeira dificuldade que eu enfrentar no meu trabalho, eu vou reclamar, porque eu não vou entender a sutileza, às vezes, das intervenções e intercessões espirituais, das sutilezas, das dificuldades que eu vou enfrentar, inclusive, me cadastrando, né? Ou fazendo a inscrição na chamada espiritual para fazer um trabalho assistencial dentro do centro, ou dentro da comunidade, ou dentro da minha família. Então, eu acho que uma coisa caminha junto com a outra, né? Conhecimento sempre vai dar a base ao trabalho. E o trabalho vai reforçar e consolidar o conhecimento. Esse é o equilíbrio que a gente busca. Esse é o foco para não afastar para outras portas mais fáceis. As portas mais largas que deixam a gente até um pouco sem equilíbrio. Você já percebeu que a estreiteza da porta, no nível que a gente está de entendimento das coisas espirituais, ela é uma questão de segurança. Mesmo que aperte um pouquinho, a gente andando numa porta mais estreita para atravessar caminhos mais difíceis, dá uma sensação de mais segurança. Isso é importante, porque senão também a gente fica muito à mercê de forças externas e de influências, não só dos desencarnados, viu? Hoje eu digo muito mais dos próprios encarnados. Que a gente vai lendo a respeito de transição, e é tão legal falar disso, de transição, nossa, é só a palavra do ano, né? E já tem a palavra do ano espírita, do anuário, bianuário, vários anos espíritas, a gente tem escutado falar nessa parte de transição. E para todo mundo tem a chance, porque a justiça divina, ela é perfeita e imutável, então ninguém vai questionar, inclusive os espíritos, os princípios de inteligência de todo o universo. Mas dentro deste planeta, em transição, há uma oportunidade, isso eu só estou replicando do que vários estudiosos têm falado e eu acredito muito nisso. A gente está tendo uma oportunidade, nós encarnados aqui, é uma oportunidade ímpar, e vários outros também amigos e inimigos, e muitos espíritos mais rudes, e outros bem evoluídos. Está uma mistura muito interessante e muito legal. Por quê? Porque é um momento de escolhas. E é sagrado o respeito ao nosso livre-arbítrio. Então, estamos no momento em que parte do mundo extracorpóreo, do mundo espiritual, está corporificado no mundo material. Olha só a população, como é que já estamos. Depois de uma Segunda Guerra, era 2 ponto alguma coisa bilhões de habitantes. Olha o crescimento exponencial, hoje já são 8 bilhões. Mas eles não falam que é mais ou menos 3 vezes o número em nível espiritual de espíritos encarnados, dos encarnados? Parece que esse número está quase que igual e está tendo um reencarne de muitos espíritos para estarem aqui passando por esse processo, para depois lá na frente ninguém chegar e falar assim, cadê Deus? Eu quero audiência com Deus. Geralmente esses espíritos, né, que se acham mais evoluídos, querem audiência direto com Deus. Aí chegam os prepostos, espíritos mais esclarecidos e evoluídos, eu quero audiência. Eu não tive a minha chance. E eu penso assim, para evitar essa discussão, eu acredito que a gente está passando por um momento muito, muito interessante, de muita atenção. Esquece essa questão de tempo, encurtar tempo, aumentar tempo, esquece isso. O espírito é indestrutível, ele nunca morre, a partir do momento que você foi criado, acabou. Então a gente também não precisa ficar estressado com essa questão do tempo, mas também não alargue o tempo e falar,
mas então eu tenho um tempo infinito, eu vou fazer o que eu quiser de maneira infinita. Aí sim você também entra em sofrimentos e processos de dor e ajustes reeducativos, que Joana de Anjos fala, né? Expiação é um termo também elegante, né? Readaptações educativas de muito mais tempo. Então a gente fica também preso em situações em que a gente já poderia ter saído de maneira muito mais suave, leve, feliz até, com um entendimento baseado só nessa questão de ficar discutindo em relação ao tempo. Então, focando agora no tema, é porque aqui é a parte bem pequenininha, né? É do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de base moral da doutrina espírita, e eu brinco também, é meio que o talismã dos espíritas, né? Deu problema em casa, brigou, está com alguma dificuldade, né, para uma leitura rápida, ou se eu tenho um minuto de sabedoria, ou eu tenho o Evangelho perto, e que tá certo. E eu pego e faço uma leitura rápida do Evangelho, porque esse é um livro vivo. Porque você lê certos temas do Evangelho, dependendo da sua vibração, você entende uma coisa. Passa alguns meses, você pega a mesma leitura, dependendo do nível que você está de vibração, você entende outra. Aí você fala, meu Deus, a letra é a mesma, mas o entendimento mudou. E esses são os níveis de interpretação, inclusive até de conversa um com o outro. O nível de interpretação de um centro. Quando a gente ia num centro há 10 anos atrás, a pessoa que hoje ainda vem no centro, com certeza ele enxerga o centro espírita de uma outra maneira. Esse é um processo evolutivo. Evolução é amplificar o conhecimento. Na realidade, nunca existiu essa guerra entre bem e mal, isso é criação nossa, né? Aqui fala também do mal. O mal é só se eu afastar do foco, afastar do caminho, da verdade, da vida em abundância, da luz. Se eu afasto da luz, apago um pouco a minha luz. A ausência da luz, eu fico em escuridão. Então, escuridão também não existe, é só a ausência do componente luz. O mal, esse é um teólogo, né? O primeiro teólogo e doutor da Igreja Católica que teve essa percepção, porque ele veio de uma doutrina em que tinha duas questões bem estabelecidas, uma guerra eterna entre o bem e o mal. O maniqueísmo lá daquela época. Aí Santo Agostinho trabalhava com isso e ficava nessas disputas internas. De repente ele olhou e falou assim, nossa, isso aí a gente é que cria mesmo para querer experimentar um outro e saber onde que eu vou escolher, qual partido eu quero escolher. E que na realidade nunca existiu essa história de mal. O mal é só a ausência do bem. Eu me afasto do bem, eu estou em mal. Então, em mal é só momentos temporários. E isso é que é interessante. Então, essa disputa entre bem e mal, criação nossa. O que parece que os espíritos nos ensinam, pelo menos no que eu entendi, mas cada um vai ter uma percepção. Eu acho que cabe muito mais o desafio entre conhecimento e ignorância. Ignorância não no termo pejorativo de você não sabe nada, você é um imbecil, termos mais chulos, pesados. Não. Ignorância é de ignorar um fato. E às vezes a gente ignora deliberadamente. Às vezes, de maneira consciente, eu falo, não quero saber disso agora. Eu ignoro essa situação. Eu ignoro a discussão de vidas em outros planetas. Vamos dizer assim, a pluralidade dos mundos habitados, igual a pluralidade das existências, a colaboração entre os mundos, a evolução do elemento material, a evolução do elemento espiritual, os processos de comunicações entre os espíritos encarnados e desencarnados, isso aí são bases doutrinárias espíritas. E muita gente às vezes fala, não, isso aí para mim ainda não quero e eu ignoro essa parte desse conhecimento. E está tudo bem, por quê? Porque ele está expressando e exercendo o livre-arbítrio dele. O livre-arbítrio é uma lei sagrada. Eu acredito que Deus, na sua inteligência suprema, quando respeita o próprio livre-arbítrio, ele dá um exemplo de grande humildade. Porque de repente ele olha e fala, nossa, aquele ali está escapando da porta. E ele vai cair mais uma vez nas portas dos desvios, nas portas sedutoras, largas, temporárias, né? De prazeres, que vai desviar ele do caminho, e ele veio tão certinho, tão focado para cumprir aquela missão. Missionário, Nosso Lar 2, os mensageiros, né? Quem viu o filme é muito interessante, muito legal, mais técnico, mas você vê a paciência dos bons espíritos
com o processo de ver pessoas focadas para fazer aquele trabalho e às vezes desvia. E aí olhou e falou assim, nossa, está desviando mais uma vez, mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Tem induções, tem estímulos, pessoas que vêm para conversar, às vezes fala de maneira mais clara de coisas, é aquelas situações que a gente escuta, esquenta o coração, fala, nossa, mas eu gosto é disso, né? Eu gosto de trabalhar com crianças mais doentes, eu gosto de trabalhar com, às vezes, animais domésticos maltratados, eu gosto de trabalhar com idosos, isso parece que mexe meu coração ir em asilo. Eu gosto de trabalhar com pessoas em vulnerabilidade, em situação de rua, isso parece que mexe mais com o meu coração. Eu gosto de fazer movimentos assim, eu gosto de trabalhar escutando pessoas, escutando dificuldades, eu gosto de tentar conciliar, parece que isso mexe com o meu coração. Você percebeu o tanto de opções que tem para a gente exercitar, às vezes, o melhor do nosso potencial espiritual, e por que não dizer mediúnico? Por quê? Porque mediunidade é só ser intermediário da minha missão que eu escrevi lá e eu materializar ela, assim, ela aqui, essa é a melhor mediunidade. Então, não precisa, às vezes, precisa se preocupar aí no centro, hoje eu preciso, então, desenvolver para escrever, ou para falar, para ver espírito e tal. Às vezes, não. E, às vezes, no filme, a gente viu que quem vem, às vezes, com isso um pouco mais, as tarraxinhas um pouco mais soltinhas, os parafusos um pouco mais soltinhos, às vezes, vem com muito mais desafios. E com muito mais enfrentamentos para não sair da porta estreita. Às vezes da porta tem o umbral, né? Todas as portas têm o seu umbral. E às vezes a porta maior tem um umbral mais largo, né? Então, de repente, a gente vai e se deixa desviar o foco da missão e da atenção por umbrais mais largos. Então, esse é um livro muito interessante, porque a gente abre e sente bem com ele. E aí ele, nessa parte do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí o item chama a porta estreita. E começa numa frase de Jesus, falando de maneira mais enfática, isso está em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14. Está assim, entrai pela porta estreita. Você vê que aqui não tem muita negociação, é um verbo aí, né? Opa! Pode ser que você entre ou não, vamos pensar não. Entra, porque esse é o caminho. Entra, mas você tem a livre escolha. Aí voltando lá, Deus foi humilde demais, criando uma lei, e eu falo, não vou modificar a lei, vou respeitar a livre escolha, mesmo sabendo que ele vai errar. Por quê? Porque eu respeito, porque senão eu também, se eu ficar mudando toda hora e pedindo adenda, emenda constitucional espiritual, vai dar problema. Por quê? Porque aí eu não vou manter a segurança jurídica do universo. Os dias desses eu estava pensando nisso, porque a gente gosta disso. Qualquer puxadinho que fizer, todo mundo vai querer defender o seu. Isso é fato, isso é do ser humano. Então, é estabelecido assim, é simples, ponto. Funciona assim. Livre-arbítrio é sagrado, ninguém pode interferir no de ninguém. Às vezes a gente fica induzindo, querendo ter esse controle, né? Mas no fundo, a gente toma as decisões que a gente decidiu ali tomar. Ponto. Só que aí vem uma sequência que é muito interessante também para manter esse próprio equilíbrio do universo. Você escolhe, porque você tem o seu direito sagrado do livre-arbítrio, mas a colheita é sagrada também do que você escolheu. E isso é fato. Então aí a gente vai aprender a lidar de maneira menos, vamos dizer assim, intempestuosa, às vezes menos infantil, porque a criança que é meu, eu quero para mim. E a gente quer mesmo as coisas aí, gente. Hoje é um pouco muito apegado, né? Então eu penso e falo, isso é meu e eu tenho esse direito, ótimo. Quando eu vou colher o que eu acabei de plantar, a gente vai aprendendo com as sucessivas vidas, com as experiências em vida, nessa mesmo, em outras, e aí a gente vai depurando o espírito. Vai dando as estreitezas das portas sobre alta temperatura e pressão, vai modificando aí a estrutura do nosso carbono, né? E ao invés de espírito grafite, que é frágil, mas é carbono, com altíssimas temperaturas e pressões das reencarnações e dos enfrentamentos, muda só a estrutura ali espacial. A molécula e o átomo é mais ou menos parecido, só que a estrutura espacial da pressão vai virando o quê? O grafite vai virando um diamante. E aí o diamante ele tem uma característica interessante, ele é duro, né? Tem uma dureza muito importante.
e ele reflete o espírito mais centrado, focado. E isso ele observa e ele passa isso adiante. Isso, a natureza explica isso muito para a gente em todos os momentos, né? Então, voltando na natureza, porque eu fico aqui, não vou falar o que Jesus disse, pelo amor de Deus, desculpa aí os bons espíritos, mas Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Larga e espaçoso, fácil, porque pode vir muito mais pessoas, sempre cabe mais um. Na festa aqui, vem que está cabendo, tem espaço. E muitos são os que por elas entram, olha o respeito aqui, e muitos são. E ele já está vendo que muitos são, mas estão entrando no espaço espaçoso, meio que de perdição temporária daqui. Mas Jesus olha e fala, eles vão entrar e a gente tem que respeitar, é a escolha. Porém, quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Numa sequência, esse é do Evangelho de Lucas, do capítulo 13, versículo 23 a 30. Eu peguei só a parte final. Então, aqueles que forem os primeiros, então os que forem os últimos, a gente escuta isso muito na escola, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então, aqueles que forem os últimos serão os primeiros. E os que forem os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa palavra aqui dá até um pouquinho de medo, assim, né? Porque é muito profético isso. Cuidado! Então, muito vai ser chamado e pouco vai ser escolhido. E aí é bom que a gente usa a base doutrinária. O Espiritismo tem uma coisa interessante. Ele te dá oportunidades de você questionar. Essa é a grande ferramenta, inclusive é uma das, eu costumo dizer, é uma das grandes armadilhas para o bem que o Espiritismo, pelo menos, faz comigo. Ele te dá abertura para você pensar, questionar tudo, é a parte filosófica da doutrina. E aí, faz a sua filosofia do questionamento, mas também não pula muito a cerca, e não vai fosforilar demais não, porque tem a parte científica da doutrina, que ela está aí justamente para equalizar e higienizar os abusos causados pelo livre pensar e pelos religiosos que pegam a letra, interpretam e puxa e fala, porque é assim, porque Deus quis. Não, mas a ciência vem para explicar que não é que Deus quis que tem um raio. Lá atrás era o Deus raio, agora tem uma ciência que explica isso. É assim, a Terra é o centro do universo, porque Deus quis. Não, peraí, agora a gente mandou 2 telescópios, mudou a lente e estamos enxergando muito mais estrelas e galáxias que a gente possa imaginar. E aí a gente vai mostrando, a ciência, ela vai mostrando o limite do nosso saber e enxergar. E ela também tem um limite dela próprio. Por quê? Porque ela olha e fala, a partir daqui também eu não consigo mais explicar. Aí a gente pula pelo elemento religioso da doutrina. Olha que fantástico esse tripé. Um defende o outro e protege o outro. Por quê? Porque aí o elemento religioso, e aí que a gente entra nessa discussão aqui, então tem um pouco mais de calma, cientistas, que quer pegar também toda a explicação do átomo. Calma, o átomo é do jeito que você acha que ele é hoje. Olha só o tanto de planetas que existe, o tanto de galáxias. Quem me garante que numa outra galáxia, estou dizendo, nem nesse sistema solar, não tem uma nova tabela periódica? E qual que é a constituição da energia escura ou da matéria escura, que isso é uma composição que a gente parece que é 80% desse universo, que a gente ainda não tem nem noção, dos melhores cientistas hoje do planeta não tem essa noção de 80% do que constitui o universo. Por isso que as bolinhas não caem. Será que é isso? O que segura aquilo ali? Então, a religião vem para você ter o exercício da sua fé. Exercitar a fé é brincadeira, né? Pular meio que no escuro e acreditar que eu acredito em Deus, então se eu fiz tudo direitinho, eu estou pulando nesse escuro e Deus vai me propor uma queda saudável, tranquila, nem por cair. Eu vou flutuar porque Deus vai me aparar. É lógico que eu faço isso também
com todo um critério dessa fé que eu raciocino antes de sair acreditando em outro. Então, um equilibra o outro. Só que a gente ainda precisa andar com fé. Andar e acreditar em alguns elementos e informações espirituais, mesmo que hoje eu ainda não tenha uma máquina, um dispositivo móvel, um celular, ou um aparelho, ou alguma luz que vem aqui e entra numa captação eletromagnética ali de uns 10, isso é o pessoal físico espírita que parece que chega lá, né? 10 a menos 33 Tesla, que é o que mede a quantidade, né? A medida de quantificação do eletromagnetismo, do magnetismo, de repente entra nessa frequência e a gente vê um espírito aqui agora. Não, vai ser uma loucura no Brasil, hein? Já pensou? Lá no semeador, aí o pessoal vai ficar com medo, né? Então não pode. Não, tem que ser assim, beleza, deixa os espíritos todos aqui, deixa para ver como é que é o ambiente espiritual, assistindo o filme Nosso Lar 2 e ver que tem sempre uma assistência boa espiritual junto com a gente. Mas enfim, a gente ainda gosta do fenômeno, e a ciência pode chegar lá um dia, aí de repente mostrou. Falou, não, todo mundo que está aqui, que viu esse espírito, foram os escolhidos, né? Ah, mas será que a gente foi escolhido mesmo ou só foi chamado a mensagem? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai olhar o espírito e vai ser um rebuliço, vai sair nos canais hoje, inclusive, então, né? Se alguém conseguir, bate uma foto, já publicou agora, em 2 minutos já está no Instagram, já está correndo no mundo. Porque está acelerado o processo mesmo e que está certo. E essa conexão, está certo para a gente também treinar as relações e saber filtrar. Onde que a gente quer sair nessa velocidade de passar informações, às vezes treinar o pensar antes de executar. Mas enfim, bate a foto, aí não, agora toda segunda-feira, não pode ser tão fácil, né, Fabiano? Tem que ser só a primeira segunda-feira do mês, é que vai ter o espírito aqui que vai aparecer e vai responder perguntas e respostas. Nossa, eu te garanto, hoje está até cheio, mas eu te garanto que essa segunda-feira vai ter fila assim, ó, vai ter que ter senha, vai ter que ter ficha. E aí tudo bem, aí vai indo 1, 2, 3, 4, aí um ano passou, que beleza, ainda tem, porque ainda tem muita lenha para queimar, mas de repente, o que a gente vai fazer? Não, o espírito é aquele que está lá. Olha o que o ser humano é nosso, então já ficou meio que comum. Ah, tem um espírito lá, beleza, já troquei umas ideias com ele, só que agora o que eu estava querendo? Eu estava querendo perguntar para ele, porque a ciência caminhou até lá, só que agora eu queria perguntar para ele que eu tenho tanta saudade assim, do meu pai, de alguns outros entes, né, queridos desencarnados, queria saber, isso é justo. Mas depois dessa fase, não, eu estou meio desconfiado do meu esposo, da minha esposa. Ah, ele é espírito. Quer saber o que está acontecendo? Nossa, será que vai ser meio difícil eu puder perguntar escondido para ele os números da Mega que já acumulou quantas vezes? Eu estou exagerando um pouco, mas você percebeu que às vezes a gente, porque está nesse mundo ainda de muita troca, então a gente faz esse processo, a gente troca esse intercâmbio, a gente meio que capitaliza isso, quer pegar coisas espirituais e ver o que pode fazer para a gente melhorar e abrir a porta, alargar a porta dos desvios espirituais, solicitando informações dos desvios materiais, que ela vai solicitando informações espirituais. É por isso que lá atrás em Deuteronômio, porque essa conversa já acontece há muito tempo, não precisa de ter o zoom espiritual ou aquele aparelhozinho, tchum, e apareceu aqui. O que sempre foi feito? Através de pessoas que tinham anteninhas adaptadas e conversavam com os espíritos, os famosos médiums. Mas lá atrás fazia muita negociação com isso mesmo. Então Moisés olha e fala, gente, é mesmo, o pessoal ainda não está preparado para ter essa comunicação mesmo não, então tem que proibir. Isso é fato. Aí a porta abriu demais, o pessoal não entende do foco que eles vieram fazer aqui, então está todo mundo negociando isso, mandando tirar uma mulher do outro, isso, daquilo, tomar o burrinho do outro, e aquelas coisas que fazia. E aí eu olhei e falei, nossa, isso aí é feitiçaria, coisa de usar elementos espirituais para fazer maldade para o outro, mas a ferramenta sempre existiu. Volto a dizer, a internet é um portal fantástico, mediúnico até. Ah, mas por quê? Ué, porque de repente a gente faz, se eu falar do que a gente faz hoje com o celular, há 60 anos atrás, às vezes para o meu bisavô que nem aqui, ele vai falar, isso é coisa do demônio. Ué, que isso? Impossível isso está acontecendo hoje. Mas olha que interessante. Com a mesma ferramenta, eu entro, com 3 cliques, eu vejo coisas maravilhosas. ONGs, igual as que a gente encontra, e várias outras,
vejo, sento, vejo, escuto palestras, vejo o pessoal estudando esse tema daqui, ó, de maneira muito mais profunda, aprendo, sou estimulado a trabalhar, entro aqui nas palestras aqui do semeador, lembrei, era aquele dia, era o tal dia que ia ter a campanha tal, ia ter aquela da pizza, que eu sempre fiquei meio assim, eu tenho vergonha. Vergonha de pedir, enfim, de vender, ter essa dificuldade, mas eu gosto do trabalho. Nossa, eu entro na internet e vejo o dia que está, eu acompanho, participo de um evento, participo de tudo. Com a mesma ferramenta, dependendo da minha vibração, em 3 cliques eu entro numa bolha só de falsas informações, morrendo de medo de tudo, o apocalipse vai chegar, vai destruir todo mundo, eu tenho que ficar desse lado, eu agora arrumei um inimigo, ou vários inimigos, eu não gosto daquele pessoal, daquela cor, daquele partido, daquela opção sexual, aí a gente vai criando bolhas internas e vai ficando de maneira ignorante, ignorando até o próprio ato que a gente está sendo induzido para portas mais largas do algoritmo, que vai trabalhando a gente e seduzindo, porque ele sabe que a gente também gosta e quer. E a mesma ferramenta, hein? Olha que interessante, que prova prática do livre-arbítrio, isso que está acontecendo. Uma ferramenta que salva vidas e, ao mesmo tempo, ela pode matar, porque por conta dessas discussões, tudo, gente, às vezes termina autoextermínio, ou faz crimes, extorsões, e aí a gente pode entrar e ver o que tem de pior ainda desse homem dual. Estamos no mundo dual ainda, dual matéria e espírito, expiações e provas, então ainda predomina o mal, estava descrito aqui no capítulo, ótimo, mas a gente procura o bem. Então nessa predominância a gente tem que ficar muito atento, é como se fosse um bisturi. A pessoa idealizou, pensou, melhorou e foi evoluindo o bisturi. O bisturi hoje, dependendo da vibração de quem pega, da intenção e vontade, eu tiro e curo, tiro tumores, tiro processos graves, infecção, eu salvo vidas. Agora, dependendo com o mesmo bisturi, dependendo da minha frequência e vontade, eu tiro uma vida. Eu corto alguém, eu assassino pessoas. Você percebeu que então o mal não está em nada do que tem de ferramenta para a gente exercer e executar o nosso processo evolutivo? Às vezes o mal está na gente, no que a gente pensa, fala e vai executar as ferramentas. Então é sempre o que está por detrás. E o que está por detrás disso tudo? Sempre é o elemento inteligente. É o espírito. Então a mensagem que fica vou voltar nessa frase aqui e melhorar demais. Quem sou eu para melhorar? Mas quando a doutrina espírita me dá essa oportunidade para eu abrir esse meu livre pensar, de maneira também, vamos dizer assim, consciente, atenciosa, certo? E ver a mensagem que passa vai melhorar a todos, porque muitas vezes é assim. Eu acho que eu estava fazendo bem. Eu acho que eu estava na minha porta estreita. Nossa, eu estava demais. Mas lá na frente deu um problema. Aí você fala, meu Deus, eu estava crente que isso era uma coisa boa. No fundo, a gente tem esses mecanismos, né? De achar que está fazendo bem e de repente não é tão bom assim. Porque eu estou pensando ainda primeiro um bem meu. Então funciona assim. Esse é um exercício muito interessante, né? Você acha que você está fazendo bem, então tudo que você está fazendo, todo mundo no planeta Terra vai começar a repetir, a fazer. Se isso melhorar o ambiente onde você está, fica firme. Fica firme que você está fazendo bem. Não falha. Você acha que você está fazendo uma coisa errada e fala, não, mas hoje a gente está relativizando muita coisa, né? Não, mas só isso aqui, isso também é para um bem lá na frente. Então, isso aqui não vai dar problema em ninguém. Todo mundo começa a executar isso. Fura um pequeno sinaleiro, começa a dar uma briguinha no grupo de WhatsApp ou solta uma malícia ali, besta que seja. Imagina todo mundo exercendo isso. Não, só esse alimento aqui, mas sobrou
vou jogar fora, mas esse aqui não vai dar certo, assim, não vai fazer tão mal, é só um pouquinho. Imagina todo mundo desperdiçando alimentos de um mundo onde tem alimento para alimentar todo mundo e a gente vê gente desencarnando pelo excesso, obesidade, todas essas doenças causadas pelo excesso e ao mesmo tempo desencarnando pela falta. Aí você fala, nossa, mas tem para todo mundo, então a dificuldade está só em entender nessa melhor distribuição, porque às vezes a gente está fazendo pequenas coisas, relativizando, fala, não está fazendo tão mal, mas se todo mundo está repetindo, olha o mal que ocasiona. Então, agora encerrando de verdade a frase, muitos são chamados, eu estou repetindo ela aqui, né? Porque ela me incomodou, sabe? Falei, nossa senhora, eu fico lá no centro falando, o tanto que isso é perigoso também, eu fico me questionando. Eu vou, falo, será que eu estou perseguindo o que eu estou falando, andando falando por aí? Será que realmente eu estou executando em casa, quando eu entrar lá em casa e vou conversar? Porque aqui, treinar, falar bonito, todo mundo está comprando curso na internet, está falando beleza, todo mundo fala maravilhas um para o outro. E esse é o grande problema de que está quebrando certas confianças. Está tendo quebras de confianças, por quê? Porque está todo mundo só falando maravilhosamente e as palavras estão soltas por aí. Ninguém está correndo atrás e executando e tentando consolidar o que está falando. E aí, a gente está confiando menos um do outro. Então, isso é muito sério também, e eu fico mesmo sempre questionando, muito importante, do falar e executar o que você falou. Aí a pessoa, nesse exercício, ela começa até a falar menos e escuta mais, ou ela solta menos julgamentos, às vezes ela não quer ser o dono da razão naquele momento. Aí é a questão de sabedoria, porque, nossa, eu sou muito do que eu estou falando, e as pessoas refletem em mim do que eu falei. Aí, de repente, eu não sou nada disso que eu estou falando aqui. Aí, no plano espiritual, eu estou cheio de ilusões, eu nem sei o que eu sou. Aí você vê espírito perturbado lá, correndo atrás de várias personalidades que ele mesmo criou mentalmente e de que os outros projetaram nele. Isso é muito perigoso nesse aspecto. Mas, enfim, você vê o tanto de coisa que eu pensei com uma frase só, né? Eu vou acabar no tempo. Ih, já passou 1 minuto, ó. Então agora é a hora final de fechar. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Dentro da doutrina espírita que me dá essa liberdade de executar, ela não me pede nada. A grande questão é essa, ela não exige nada. Jesus, olhando isso, nesse aspecto, Jesus nunca exigiu nada de ninguém. Ele só deu a letra, mostrou e falou assim, faz. Eu não estou exigindo nada de ninguém aqui, mas eu espero tudo de vocês. Pronto. Aí isso é aquela coisa que eu vou sair remoendo aqui dentro, tipo assim, nossa, aquele palestrante falou tão bem, esquece até o palestrante. O melhor de tudo é você sair e nem lembrar do palestrante, é lembrar do que você tem que mudar, da mensagem que entrou dentro lá do seu coração e ficou ali, ó. Tá bom, já começa a esquentar os corações. Por quê? Porque muitos são chamados, não, todo mundo é chamado a todo momento e todo mundo é escolhido. Se a gente for imaginar nesse aspecto, por quê? Porque Deus, quando criou a gente, olhou e falou assim, caminhem, meus filhos. Cada um vai escolher, tudo bem, uns vão escolher por caminhos mais árduos, mais difíceis, mais pesados, mas caminhem. Por quê? Porque o direcionamento de todos é a evolução, o conhecimento é a luz. Isso é fato, isso dá uma paz e ao mesmo tempo uma responsabilidade de executar essa caminhada. Por quê? Porque na realidade essa frase é para esse tipo de planeta que a gente está aí no nosso nível de evolução. Então muitos chamados, poucos escolhidos, porque tem portas. Então às vezes a gente não quer ser escolhido neste momento. A gente quer ser escolhido para ir em outros planetas, enfim, que seja. Mas a caminhada eterna, da idade do éter, a eternidade, a caminhada em Deus, em nós e a gente dentro de Deus e Deus dentro da gente todo mundo é chamado a todo momento e todo mundo vai ser escolhido. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, paciência de todo mundo aqui. Até uma próxima oportunidade. Fique em paz, pessoal. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença, pela exposição do tema. Aguardamos você
numa oportunidade futura. E, por favor, leve o nosso abraço aos nossos irmãos do Fraternidade Sem Fronteiras e do GELD. Que Jesus te abençoe. Convidamos os médios passistas para se dirigir ao Salão do Passe, para o trabalho preparatório, e nós iniciaremos os recados da semana. O nosso primeiro recado diz respeito ao Festival de Sorvete, que acontecerá no dia 16 de março. Os nossos evangelizandos já estão aqui presentes, juntos com as evangelizadoras. Iniciaremos hoje a venda dos ingressos e eles vieram dar esse recado importante para todos nós. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos bem? Que bom. Por aqui tem gente animada, viu? Somos a turma da pré-mocidade e a mocidade. E a gente faz parte aí dessa organização do Festival de Sorvete, sem ser nesse sábado, no próximo. Então, os meninos vão dar um recadinho aí para vocês. Nós, da Evangelização Infanto-Juvenil, viemos convidar vocês para o nosso Festival de Sorvete, que será no dia 16 de março, ao sábado, das 14 às 15h30. O ingresso custará R$20. E à vontade. Crianças menores de 5 anos não pagam. Esperamos por todos vocês. Nós contamos com a presença de todos vocês e o apoio para poderem, auxiliar nas obras de caridade da casa. Toda a verba será destinada aos trabalhos do semeador e também para prestigiar essa moçada trabalhando no bem. Nós vamos estar ao final do passe, lá no portão, fazendo a venda dos ingressos. Quem tiver interesse é só nos procurar. Muito obrigada. Recado completo, né? Boas vendas. Nós vamos ao próximo recado. E o próximo recado é um convite ao trabalho. Como nosso irmão Rodolfo disse, né? O trabalho na Casa Espírita é sempre muito bem-vindo, né? E nos auxilia muito na questão moral e realmente de perseguirmos a porta estreita. E o nosso convite é para aqueles irmãos que têm interesse de se tornarem trabalhadores do passe em nossa casa. Quase caiu, mas no final deu certo. Deixa eu recuperar aqui que eu levei um susto. Então vamos lá. Os nossos irmãos que têm interesse em se tornar trabalhadores do passe, a nossa casa estará formando esses trabalhadores. Então a casa tem uma preocupação, né, não simplesmente em convidá-los para fazer parte desse trabalho, mas tem toda uma preparação que é conduzida pela Fabiana. E é justamente para despertar em nós o que é o trabalho do passe e principalmente a conduta moral que um trabalhador passista deve ter. Então, é um curso que iniciará aos domingos, ainda não temos uma programação definida, mas aqueles irmãos que tiverem interesse em se tornar trabalhador, podem procurar a Fabiana, já deixar o seu nome, e ela vai comunicá-los posteriormente assim que tiver as turmas, horários e dias definidos. Então fica o nosso convite. E o próximo convite ao trabalho, aqueles jovens que estão aqui no salão, às segundas-feiras, e têm interesse de fazer parte do grupo aqui de leitores das mensagens iniciais que a gente faz à segunda-feira, nós também convidamos, né, estendemos a todos aqueles que queiram participar. Alguns jovens já participam aqui, que fazem parte do nosso grupo da mocidade. Então a gente observa que tem muitos jovens às segundas-feiras. Então é uma forma também de introduzi-los ao trabalho da nossa casa. Nós deixamos aqui o convite.
E antecipadamente a gente passa a vocês as mensagens, toda a orientação é feita, tem toda uma programação que será informada e será um prazer recebê-los aqui, né, nesse trabalho de abertura das nossas reuniões. E o nosso último recado da noite é que a Fátima pede para avisá-los que chegou coleção nova no nosso brechó Semeando Cor. Então tem coleção nova no brechó, aguardando por vocês. Então vale a pena conferir. A Fátima está lá aguardando por todos. Aqui ao final da reunião ela estará à disposição no final do corredor, depois da sala do passe. Então agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora, pela assistência na noite de hoje. Agradecer também a cada um de vocês que esteve aqui conosco, desejar uma excelente semana. Que Jesus abençoe, um excelente retorno aos seus lares. Eu convido agora a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Que Jesus abençoe. Nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Rodolfo por essas palavras que nos trarão tantas reflexões e convidar a todos nesse instante para orarmos. Que nesse instante possamos pensar na imagem do Mestre Jesus, como se estivesse ao nosso lado. Que possamos abraçá-lo, sentindo as doces vibrações do amor mais puro, retirando de nós o medo, a angústia, encorajando sempre pela fé e pela esperança. E rogamos a Ti, Senhor, pela humanidade da terra, que todos possam sentir o Teu amor, a Tua vibração, que esta luz envolva todo o planeta, que possa ir em cada dor, em cada lágrima, e que nós possamos ser instrumentos do alto, instrumentos de paz e de bem, que façamos a cada dia um pouco mais, que o Teu Evangelho possa ser vivenciado mais do que falado. E assim rogamos a magnetização das águas e a preparação para o tratamento do passe. E aqueles que estão nos seus lares, que recebam a Tua visita e o passe espiritual. Oremos todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.